Fala pessoal, eu quero falar hoje sobre uma ferramenta do inimigo que tem tentado parar e destruir muitas pessoas. Ferramenta do medo. O medo é um veneno. O medo é uma arma do inimigo que tira o sucesso de muitas pessoas. O medo muitas das vezes é um pensamento que não se concretiza. O medo muitas das vezes é uma visão que não tem a chance de se tornar tangível, de se tornar palpável. É apenas uma imaginação da mente humana. E o mundo, os pensamentos do inimigo sobre nossa mente muitas das vezes nos provocam medo. Essas sementes do mal nos provocam medo, sendo que é uma realidade que não se completaria. E eu quero deixar aqui 3 não temas de Deus para nós. 3 não temas. 3 vezes que Deus cita, dentre as dezenas de vezes que Deus cita, 3 vezes que Deus olha para os seus servos e diz: não temas. O primeiro não temas aparece ainda em Lucas capítulo 1, quando o anjo do Senhor ele desce para Maria e diz: salve Maria, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. O anjo do Senhor ele desce para anunciar a Maria que ela geraria o Filho de Deus, né, que geraria Jesus, que ela foi escolhida dentre muitas mulheres, ela foi agraciada, ela foi achado graça diante dos olhos do Senhor, foi escolhida, assim como no Antigo Testamento, lá em Gênesis 6, que a Bíblia diz que Noé foi achado graça diante dos olhos do Senhor. Aqui também Maria, já em Lucas 1, ela foi achado graça diante dos olhos do Senhor e ela foi escolhida para gerar. Quando ela tem essa visão, ela então fica com medo. Ela fica pensando: o que pode ser isto? O que pode ser esta visão? E o anjo do Senhor olha para ela e diz: Maria, não temas, porque foste achado graça diante de Deus. Então, muitas das vezes Deus nos libera uma promessa. Muitas das vezes Deus chega para nós e diz: não temas, você vai gerar isto. Isto vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza. A Bíblia diz, os profetas confirmam que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, quando Ele está prometendo para nós, nós não devemos ter medo. O medo é uma ferramenta do inimigo para tentar nos atemorizar, para tentar atemorizar você que está aí do outro lado da tela. Saiba isto: o inimigo, quando sabe que Deus liberou promessas sobre alguns, vai tentar lançar a ferramenta da dúvida, a ferramenta da incredulidade, vai tentar trazer essas armas contra nós. É medo, você é pequeno, você nunca vai crescer. É medo, você nunca vai conseguir alcançar esse empreendimento, porque é muito grande para você, é muito majestoso para você, é uma visão formidável e isso está fora da sua realidade que você vive. É um ambiente que você não convive e isso causa medo. Quando a promessa de Deus é maior do que a zona, o ambiente que a gente vive, extrapola aquilo que a gente vive, é maior do que a nossa própria visão. Nós não temos uma visão tão grande quanto a promessa de Deus que chegou até nós. Nós não temos essa visão de gerar, então isso causa medo em nós. Só que Deus está dizendo: o primeiro não temas não temas em gerar aquilo que Deus prometeu para você. Se Deus prometeu, Ele vai te dar a capacidade. Se Deus prometeu, Ele vai te dar as ferramentas certas. O anjo falou: Maria, não temas. Não temas, porque o Espírito Santo descerá sobre ti e te encobrirá com a sua graça e você vai gerar. Mas como vai acontecer isso se eu ainda não me deitei, se eu ainda não me apossei com o meu marido, com José? Fica tranquilo, não tenha medo. O Deus que te prometeu é o Deus que dá a estratégia certa, é o Deus que dá as ferramentas certas.
né? Quando a gente fica na dispensação do Senhor, sem medo, o Espírito de Deus, com as bênçãos de Deus, vem sobre nós. Portanto, esse é o primeiro não temas em gerar. O segundo não temas está na passagem que Jesus está vindo por cima das águas, falar com os seus discípulos, e ele diz: discípulos, não temas, porque os discípulos estavam olhando para Jesus e estavam vendo um fantasma, estavam com medo, estavam atemorizados, porque o vento vinha de um lado, as ondas batiam no barco, eles estavam com medo do barco quebrar, eles afundarem. Jesus vem por cima das águas e diz: discípulos, sou eu, não temais, sou eu, não temais. No meio da luta, no meio da angústia, no meio da dor, muitas das vezes a gente perde a nossa coragem. No meio do vento que está batendo de um lado do outro, a gente tende a perder a nossa coragem. E isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Porque se no dia da angústia nós nos mostrarmos frouxos, a nossa força será pouca. E o vento vem. O vento vem para isso mesmo, para nos trazer medo, para nos trazer fraqueza. Só que aqueles que vencem o vento e continuem com coragem, esses se tornam poderosos. A palavra de Deus é: no meio do vento, não temas. Esse é o segundo não temas. Não temas no meio do vento. Está em dificuldade, está passando por um momento difícil. A palavra é: não temas. Porque a gente não tem que ter coragem quando tudo está bem. A gente não tem que ter coragem quando tudo está favorável. A gente tem que ter coragem quando a situação está difícil, quando o ambiente está discordante daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente crê. Então, a segunda palavra é: não temas o vento. A primeira é: não temas de gerar. A segunda é: não temas o vento. A terceira palavra, não temas, está em 2 Reis, quando o servo de Eliseu, ele enxerga o exército do rei da Síria cercando a cidade em que Eliseu estava, com muitos carros, cavalos e homens. O servo de Eliseu, ele fica temoroso. Ele vê aquilo tudo e fala: meu Deus, vamos morrer. O mal vai vir sobre nós. O rei da Síria está atrás de nós. Eliseu tranquilo, porque Eliseu tem uma visão. E quem tem visão não teme. Quem tem fé em Deus não teme. Salmo 40, ele confia no Senhor. Então Eliseu olha para o servo e diz: fica tranquilo, o Senhor abre a visão dele para que ele veja. Quando ele vê, ele percebe que o lado de Deus que estava com Eliseu era maior do que o lado do inimigo. O terror de Deus era maior. A ajuda de Deus era maior do que a oposição do inimigo. Eliseu tinha essa visão, por isso que no meio da angústia, Eliseu olhou para o seu servo e falou: não temas, mais é os que estão conosco do que os que estão no mundo. Sabe, irmãos, muitas das vezes, quando a gente está de um lado de alguém que é forte, a gente se esquece que essa pessoa é forte. E a gente só se lembra que ela é forte quando a gente está do lado oposto. Tem muita gente que, por exemplo, traiu uma pessoa muito forte porque subestimou a força dela, se acostumando, porque estava andando do lado dela e esqueceu que essa pessoa é forte e foi para o lado inimigo. E quando estava do lado inimigo, percebeu o quanto essa pessoa era forte e não poderia vencer ela. Muitas das vezes a gente está ao lado do Senhor e a gente se esquece o quanto que Deus é forte. O nosso Deus que está do nosso lado é muito mais forte do que todos os nossos inimigos. É muito mais forte do que todos aqueles que querem se levantar contra nós. Portanto, o terceiro não temas é: não temas os inimigos que se levantam contra você. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, Gênesis 15, eu sou o teu Deus, o seu grandioso galardão. Não temas, eu sou o teu escudo. Aleluia. Portanto, 3 não temas para nós. Não temas de gerar. Não temas o vento. Não temas o teu inimigo. Fica com essa palavra. Um abraço.